Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Vamos falar sobre ângulos, né? Vou gravar novamente essa aula, agradecer aqui a aluna Anne, da Escola de Santa Isabel, que notou, né, que a aula ficou preta. Então, não sei por que o vídeo não codificou, né, na hora do PowerPoint e não apareceu nada, tá? Obrigado lá por enviar o feedback aí, né? Então vou refazer esta aula sobre ângulos novamente, tá bom? Vamos ver se agora funciona. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Acho que agora tá ok. Acho que agora tá tudo bem. Bom, então o conteúdo do livro didático, né, A Conquista da Matemática, editor FTD, Programa Nacional do Livro Didático 2020-2023, Ensino Fundamental, oitavo ano, MA 15, Matemática 15 e Matemática 17. São os nossos códigos. A gente vai falar de ângulos, né? E depois, particularmente, sobre o triângulo. Para nós começar a falar um pouquinho de geometria, tá? Vamos ver esta figura plana chamada triângulo. O triângulo é usado, então, há milênios pelo ser humano, por conta de suas diversas aplicações. Por exemplo, a utilização de um triângulo retângulo para verificar se o ângulo de uma parede com o chão é de 90 graus. Então aqui já tem a palavra de ângulo, né? O triângulo retângulo, o que é? É um triângulo, deixa eu tentar fazer aqui, colocar um triângulo retângulo, tá? Para você ter uma ideia do que é o triângulo retângulo. Então o triângulo retângulo é neste formato aqui, né? Não estou com as minhas réguas. Você, quando for desenhar no caderno, vai usar a régua. E ele faz perpendicular ao chão, né? Formando aqui um ângulo de 90 graus. Tá? O encontro de uma porta, né? O encontro de duas paredes, a parede com forro, forma esse ângulo aqui de 90 graus. Se a medida do ângulo for essa, dizemos então que esse triângulo está subindo reta, ou seja, perpendicular ao chão. Esse é o famoso triângulo retângulo. Além disso, os triângulos dão sustentação a construções, sejam elas metálicas ou de pedras, como a gente vai ver em algumas fotografias. Então notem que aqui temos um triângulo, tá? Aqui em cima, nesta abertura, ele dá sustentação, né, a todo esse material que está em cima dele. Tá? Esse triângulo, chamado triângulo para uma descarga, uma construção que permite descarregar as pressões exercidas por grandes pesos que se encontravam por cima das portas, dos túmulos e das cidades no Egito. Né? Então, notem que há um túnel, né? E tem aí muito elemento em cima dessa construção. Então, a forma de triângulo consegue aguentar essa pressão, essa carga em cima da construção. Atualmente, né, os triângulos dão resistência a estruturas. Então aqui temos a cobertura de um estádio, né, ó, na forma de triângulos, né, no formato de triângulos. Dão estrutura aí à cobertura de um estádio. Tá? Que mais? Na escrita cuneiforme gravada em pedra feita pelos sumérios por volta de 3.200 anos antes de Cristo. Repare a decomposição em triângulos. Então notem que se você pensar, você está vendo aqui um quadrado. Só que a diagonal de um quadrado divide ele em dois triângulos, né? Em dois triângulos. Na vela triangular, ela apareceu a primeira vez na Idade Média. Não se sabe que nação foi a primeira a utilizá-la. Nas caravelas, então, ó, a vela, né, em formatos triangulares, ó, várias velas
em formatos triangulares. Tá? Os triângulos são muito utilizados, por exemplo, na construção civil. Na sua casa, o telhado, a estrutura do telhado, ela deve ser em forma de triângulo, ó. Porque ele é a forma mais rígida que tem, né? Se você construir um triângulo aí, você vai ver, né, que você não consegue movimentá-lo depois que forma ele. Pegue 3 palitinhos de sorvete, né, e monte um triângulo, bote um alfinete nele, nos vértices, e monte um triângulo qualquer. E aí vê se você consegue mexer nessa estrutura que você mexeu, diferente do quadrado. Se você montar com 4 palitos o quadrado, ou o retângulo, você vai ver que ele vai ficar bamba, né? Vai ficar assim, tem horas que ele vai ficar assim, né? Vai ficar todo bambo, né? Porque ele não tem uma estrutura rígida que nem o triângulo. No guindaste, então, também, né? Note que o guindaste, toda aqui a estrutura que sustenta o guindaste, que faz elevações do seu apoio, é todo em formato de triângulo. Mas antes de falar em triângulo, eu preciso relembrar alguns conceitos de ângulos e algumas palavras que vai aparecer no conceito matemático. O conceito, né, e as classificações de ângulos: o ângulo é toda a região do plano, convexa ou não, determinada por 2 semirretas de mesma origem. Então aqui eu tenho uma origem, está saindo daqui essa origem, e saiu 2 semirretas, saiu essa reta para cá e saiu essa reta para lá. Esta região aqui se chama região convexa, né? A menor região do ângulo é a convexa. E a maior região do ângulo é a convexa. Tá? E para que lado fica? O ângulo pode ser assim também. Ó. Aí a região convexa é essa e a região não convexa é esta de fora. Né? Um ângulo pode ser assim também. Ó. Um ângulo pode ser virado para cá. Ó. Convexa e não convexa, tá? Então, não tem lado certo o ângulo, né? Depende da onde, o que que tem. Tem um ponto de origem onde saem 2 semirretas, né? No ângulo desta figura, a gente pode destacar então alguns elementos. O ponto O, então aqui, onde parte as 2 semirretas, né? Este ponto é chamado de vértice do ângulo. Tá? As semirretas OA, a linha OA e a linha OB são chamados de lados. E aí, para identificar esse ângulo, a gente escreve AOB, com este símbolo em cima do O que indica o vértice do ângulo. Né? Então, um acento circunflexo em cima do O indica que o O é o vértice do ângulo. O ângulo pode ser medido, né? O ângulo pode ser medido, a abertura dele pode ser medida, tanto a convexa e a não convexa. O instrumento que mede isso é chamado de transferidor. Mas alguns ângulos não precisam de transferidores, são notáveis, né? E dependendo da sua abertura, eles recebem alguns nomes específicos da matemática. Por exemplo, o ângulo nulo, que é exatamente uma reta onde tem o ponto A e o ponto B. O ângulo nulo, né, ou o ângulo de uma volta, que ele pode receber o mesmo nome, o que que muda? Aqui não tem indicação de abertura, então é um ponto e uma linha, então a reta não chegou a ser aberta, está uma em cima da outra, então o ângulo de medida dela é 0 graus. Já o ângulo de uma volta, fiz uma linha A, peguei, fiz uma abertura total e parei em cima da linha A. Então esse ângulo é de 360 graus, é o ângulo de uma volta. O máximo que um ângulo pode medir é 360 graus e o mínimo é 0 grau. Agora, se eu pegar um ângulo, fizer uma linha A, depois fazer uma abertura e fizer uma linha B, né, este ângulo aqui
corresponde a um ângulo de meia volta. E é bom identificar porque a gente vai usar muito esse conceito para fazer alguns cálculos de ângulos complementares, ângulos suplementares, tá? Já o ângulo reto, como a gente falou no triângulo retângulo, é o ângulo que fica perpendicular ao outro, que forma este símbolo aqui. Quando aparece esse símbolo aqui quer dizer que esse ângulo tem 90 graus. E esse ângulo é um ângulo reto, ele pode ser assim, né? Então ele pode ser, a posição dele pode ser várias dentro do plano. Já um ângulo agudo, chamado ângulo agudo, é um ângulo que tem menos que 90 graus. Então imagina se eu levantar uma reta perpendicular aqui. Se 90 graus é aqui, né? Ele está dentro desse 90 graus. Então ele é chamado de ângulo agudo. Então ele é um ângulo que mede maior que 0 graus, mas é um ângulo que tem menor que 90 graus. Já um ângulo obtuso, se você pensar em uma perpendicular aqui, né? O ângulo obtuso, ó, se você pensar que aqui é 90 graus, é um ângulo que mede mais que 90 graus, ele vai passar dos 90, né? E é um ângulo que mede menos de 180, então ele tem que medir também menos que meia volta. Então ele tem que ficar nesta região aqui, tá? Falar em ângulos adjacentes, né? Dois ângulos que possuem o mesmo vértice têm um lado comum, são denominados ângulos consecutivos. Na figura, o ângulo AOB e o BOC são consecutivos, ele tem em comum apenas os lados OB e não tem pontos internos comuns. Então, o que é um ângulo adjacente? É um ângulo que primeiro ele parte do mesmo vértice. Então, notem que eu tinha um ângulo OA, começou aqui, a reta OB, este aqui é um ângulo, e aí eu estou usando essa mesma reta com um lado comum para fazer o OC. E aí eu construí um outro ângulo. Se eu quisesse criar um OD, ó, esse aqui é um outro ângulo adjacente. Se eu botasse um D, o ângulo COD é adjacente a esses dois. E assim vai, tá? Bissetriz de um ângulo. A palavra bissetriz quer dizer que ela divide o ângulo bem na metade. Então, por exemplo, se o ângulo AOB da figura mede AOB 50 graus e a partir do vértice O traçamos um OP, uma linha O até o P, passando pelo P, em dois ângulos adjacentes, porque essa linha vai ser comum aos dois lados, né? E se esse OP for bissetriz, a gente divide esse ângulo em dois. Então, se era 25 divididos por 2, 50 divididos por 2, ficou 25 graus em cada lado. A bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo, que determina os seus lados, dois ângulos adjacentes congruentes, tá? Então, bissetriz divide um ângulo pela metade. E aí vamos falar agora de ângulos complementares. Quando a palavra complementar aparecer, você pensa sempre que é 90 menos o valor do ângulo, que eu vou chamar de x. Então, sempre que eu fizer um complemento de um ângulo, é 90 menos o valor que eu vou dar. Na figura AOB e BOC são adjacentes, né? Tem aqui o OB é comum ao AC, o OC e o OC. OA e OC. Em cada ângulo é um complemento do outro. Assim, se a medida do AOB for x, a medida do seu complemento será 90 menos x, né? Então, se aqui for x, né, esta medida aqui vai ser os 90, que é todo ele, menos esse pedacinho que eu vou encontrar esse ângulo aqui. Já os ângulos suplementares, se falou suplementar, a gente vai fazer 180 graus menos o ângulo que eu vou dar. Tá? Então, o AOB e o BOC são adjacentes, o lado comum é o OB, que é lado para os dois ângulos, tem um ângulo azul e um ângulo verde. Cada ângulo é suplemento do outro. Então, se eu disser que aqui é x, o valor desse aqui vai ser quem? 180, que é tudo, menos esse valor. Tá?
Já os ângulos opostos pelo vértice, né? Consideramos aqui duas retas, a reta S e a reta R, se cruzam num ponto. Tá? E os ângulos de medidas AX e BY conforme mostra a figura. O que é oposto pelo vértice? Quer dizer que o valor desse ângulo que está aqui em cima é o mesmo, o vértice está aqui. Se esse ângulo está aqui em cima, é o mesmo valor do ângulo de baixo. Então, o ângulo A é igual ao ângulo B. Se eu disser que esse ângulo aqui tem 70 graus, o B tem 70 graus. Né? A soma deles todos dá 180 graus. A metade deles aqui, ó, o x mais b, ó, meia volta dá quanto? Dá 180. Então é esse tipo de cálculo que a gente vai fazer nas nossas atividades. Então vou dividir atividades, já tem alguns enunciados que é iguais a esse, então vou começar a fazer alguns exemplos. Por exemplo, determine o complemento. Você sabe, complemento é 90 graus menos o valor que eu vou dar. Complemento de 22, então letra A, 90 graus menos 22. Quanto que dá 90 menos 22? 10 tira 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deu 8. 8 tira 2, deu 6. Então o complemento aqui é 68 graus, né? Claro que aquele risquinho ali embaixo não tem, escapou a caneta aqui. 68 graus. Não esqueça de botar a nomenclatura do grau. Complemento de 47, letra B, é 90 graus menos 47 graus. Vou fazer aqui. 90 menos 47. 10 tira 7. 7, 8, 9, 10 deu 3. E 8 tira 4 é 4. Então o complemento aqui é de 43 graus. Tá? Determine a medida do seu suplemento. Ó, suplemento quem é? 180 menos x. Suplemento de 135, então é igual 180 menos 135. Vou fazer aqui 180 menos 135. 10 tira 5, dá 5. 7 tira 3, 3. 4, 5, 4, 5, 6, 7. Deu 4. Ah, 7 tira 3, 4, 5, 6, 7. 1 menos 1, 0. Então, que é 45 graus. Suplemento de 139, 180 menos 139 graus. 180 menos 139. Não sei se aqui que tá, a caneta tá lenta, né? Ó. 10 tira 9 dá 1. 7 tira 3 dá 4. Valor 41 grau. Aqui, a medida de um ângulo é igual a terça parte. Então, a medida de um ângulo eu não sei. É igual a terça parte da medida do seu complemento. A terça parte da medida do seu complemento. Então, qual o seu da medida do seu suplemento? Qual é o suplemento? 180 menos x. A medida de um ângulo é igual a terça parte da medida do seu suplemento. Qual é a medida desse ângulo, né? Então, qual é a terça parte do suplemento? É isso aqui divididos por 3. Tá? Esse 3 que está dividindo passa para lá multiplicando. Então, 3x é igual a 180 menos x. Olha só. Tá, foi lá adiante. Tá. Vou botar de novo aqui. Vamos ver se volta lá na questão. Aqui. Tava aqui, calma. Vamos lá.
a medida de um ângulo, que eu não sei, x, é igual a terça parte da medida do seu suplemento. Seu suplemento é 180 menos x. E é dividido por 3. Esse 3 que está dividindo, passa para lá multiplicando. Vou ter 3x é igual a 180 menos x. Esse menos x passa para lá, é negativo, vem para cá, positivo. 3x mais x é igual a 180. 4x é igual a 180, é isso? Travou de novo. Bom, vou passar para outra aqui. Observe a figura e dê as medidas x e y de cada. Então aqui tem 80 graus, né? Quero saber o valor de y e de x. Bom, o y é oposto pelo vértice. Se eu achar o valor de y de um lado, eu acho do outro. Notem que esse 80, se eu fizer aqui assim, eu tenho um ângulo de meia volta. Então quer dizer, se eu fizer y mais 80 é igual a 180. E aí eu consigo achar o valor de y. O x está fácil, o x é oposto pelo vértice. Então, se aqui é 80, o x é 80. Tá? Aqui, o y fica sozinho na equação. 80 que é positivo passa para lá, negativo. Então, o y é igual a 180 menos 80, y é igual a 100. Pronto, tem os dois valores. Nesta, novamente, ó. Bom, tem um ângulo oposto pelo vértice, um é igual ao outro. Aí eu consigo achar o valor de x, né? Então, posso dizer que 2x menos 100... Opa, tenho mania de botar hoje, tô com a mania de botar um 8 ali. Vamos lá, 2x menos 100 é igual a x mais 30. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. 2x está aqui, esse mais x vem para cá como menos x. Tenho 30, esse menos 100 vai para lá como mais 100. 2x menos x dá x, 100 mais 30 dá 130. Então, o valor de x é 130. Bom, aqui eu tenho, ó, um ângulo de meia volta. Então, posso dizer que x mais 30, a caneta está lenta de novo, mais y é igual a 180. Vamos concluir o resultado. O valor de x eu tenho 130. 130 mais 30, já vou somando aqui, é 160. Mais y é igual a 180. Ó, de novo. Não sei porque que hoje o PowerPoint deu para... se fechar, terminar a apresentação sozinho. F5, vamos de novo. Tem problema. Então, eu estava fazendo aqui. O x, eu já disse que x é 130, né? Bom, estava fazendo então. X mais 30 a 160. Mais y é igual a 180. Y fica sozinho, esse 160 que é positivo passa para lá, negativo. Então, eu vou ter 180 menos 160. Y é igual 160, 170, 180, y é igual a 20. Bom, parou ali, y é igual a 20, tá? Então, a trancos e barrancos hoje aqui, o sistema hoje está cruel, tá? Trancos e barrancos aí a gente consegue então fazer de novo este resultado. Vamos ver se a decodificação agora, né, o renderizamento, né, do sistema permite aí que fique funcionando esse vídeo aí para o 8º ano, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais.